livro do profeta Naum. Esse curto livro profético é uma coleção de poemas que anunciam a queda de um dos maiores opressores de Israel, o antigo império da Assíria e sua capital Nínive. Os assírios surgiram como um dos primeiros grandes impérios do mundo, e sua expansão em Israel resultou em destruição total e exílio do Reino do Norte e suas tribos. O exército assírio era violento e destrutivo numa escala em que o mundo jamais havia visto antes. E então Israel e seus vizinhos esperavam pela queda da Assíria, que eventualmente veio no ano de 612 a.C. Os babilônicos levantaram-se e começaram a rebelião que tomou Nínive e derrubou o Império Assírio. E o capítulo 2 registra a queda de Nínive de uma forma poeticamente intensa. O 3 explora uma queda do Império como um todo. Mas esse livro não é apenas uma declamação raivosa contra os inimigos de Israel. Os capítulos introdutórios nos mostram que existe muito mais acontecendo aqui. O livro abre com um poema alfabético incompleto que começa a descrever a poderosa aparição da glória de Deus. É muito similar a como o livro anterior, Miqueias, começa e como o próximo livro, Abacuque, irá concluir. E é Deus, o Todo-Poderoso Criador, vindo confrontar as nações e trazer sua justiça contra o mal delas. E o poema abre com uma citação de uma famosa linha da autodescrição de Deus, após o incidente do novilho de ouro no livro de Êxodo, capítulo 34. O Senhor é tardio em se irar, e Ele é poderoso. Ele não deixará o mal impune. Êxodo 34, 6, 7. E então o resto do poema vai e volta, em um contraste do destino das nações arrogantes e violentas com o destino do remanescente fiel de Deus. Quando Deus derruba todos os impérios arrogantes, Ele proverá refúgio para aqueles que se humilharem perante Ele. Agora, é aqui que fica interessante. Você pensou que esse livro era apenas sobre a Assíria, mas Naum não menciona Nínive ou a Assíria no capítulo 1. E enquanto ele descreve a derrubada dos caras malvados, ele usa a linguagem de Isaías sobre a queda da Babilônia, que aconteceu mais tarde na história. Não apenas isso, Naum também descreve a queda dos caras malvados, como boas novas do remanescente do povo de Deus. É uma alusão direta às boas novas de Isaías sobre a queda da Babilônia. E então todos esses pequenos detalhes no capítulo 1, eles se juntam para formar um ponto-chave. Para Naum, a queda de Nínive é apresentada como um exemplo, como uma imagem de como Deus está trabalhando na história durante todas essas épocas. Como Ele não permite os impérios violentos ou arrogantes do nosso mundo de durarem para sempre. A mensagem de Naum é, na verdade, muito similar à de Daniel. A Assíria está em uma longa linhagem de impérios violentos no decorrer da história. E o destino de Nínive é um memorial do comprometimento de Deus para derrubar os arrogantes e violentos em todas as épocas. Com essa perspectiva do primeiro capítulo, o livro retorna ao seu foco para a Síria. Então o capítulo 2 descreve a batalha de Nínive e a derrocada da cidade em estágios progressivos. Primeiro nós vemos as linhas de frente dos soldados babilônicos, depois lemos sobre a arrancada das carruagens, e então o caos nos muros das cidades quando a cidade é invadida. Depois a chacina do povo de Nínive, depois o saqueamento da cidade. O capítulo 3 descreve o resultado da queda da cidade para o império como um todo. Então Naum começa a anunciar uma aflição sobre a cidade, a qual os reis construíram com o sangue dos inocentes. É uma imagem de como a injustiça estava embutida dentro do próprio sistema que fez a Assíria tão bem sucedida. Mas a violência deles plantou as sementes de sua própria destruição, e então a Assíria cairá perante a Babilônia. O livro conclui com um sarcasmo contra o rei caído da Assíria. Ele é ferido de forma fatal, e dentre todas as nações que ele havia oprimido, ninguém vem em seu socorro. Ao invés disso, eles cantam e celebram sua destruição. E é assim que o livro termina. Agora, esse é um livro sombrio, mas é importante ver como a mensagem de Naum trata o ciclo perpétuo e trágico da violência humana e da opressão entre as eras. A história da humanidade é cheia de tribos e nações se elevando e usando de violência para pegar o que querem, resultando na morte de inocentes. E o livro de Naum usa a Síria e a Babilônia como exemplos para nos dizer que Deus está de luto e que Ele se importa com a morte de inocentes, e que sua bondade e sua justiça o compele a orquestrar a queda dessas nações opressivas. E o julgamento de Deus sobre o mal são boas novas, ao menos, é claro, se for a Assíria. O que nos traz de volta à conclusão do poema de abertura do capítulo 1, que nos diz: O Senhor é bom e um refúgio no dia da angústia. Ele cuida daqueles que se refugiam nele. 1:7. E então esse pequeno livro de Naum convida cada leitor a se humilhar perante a justiça de Deus e a confiar que no tempo dele, ele derrubará os opressores de todo o tempo e todo o lugar. E é sobre isso que trata o livro de Naum.